Polícia Federal foi à residência de algumas personalidades, como o blogueiro Alan dos Santos, o político Roberto Jefferson, o Luciano Hang, dentre outras personalidades. A ação foi movida pelo Ministério, melhor dizendo, a ação foi movida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. E aí existe várias discussões sobre essa ação da PF a mando do Alexandre de Moraes. No site do UOL, a colunista Carla Araújo, ela diz o seguinte: o ministro da Justiça critica inquérito das fake news. Como a AGU, ele defendia o inquérito. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, enviou uma nota à imprensa para reforçar o coro de aliados do presidente Jair Bolsonaro contra o inquérito 4.781, que apura disseminação de fake news, ofensas e ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro tentou justificar a razão de ter defendido a continuidade do inquérito quando ele ocupava a AGU. Aliado de primeira hora do presidente, Mendonça afirmou que, na qualidade de ministro da Justiça e Segurança Pública, defende que todas as investigações sejam submetidas às regras do Estado Democrático de Direito, sem que sejam violados pilares fundamentais e irrenunciáveis da democracia. Mendonça enfatizou ainda um pensamento na linha do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que pediu a suspensão do inquérito e disse que não se pode violar o direito individual de manifestação. Vivemos num Estado democrático de direito. É democrático porque todo poder emana do povo, e a este povo é garantido o inalienável direito de criticar seus representantes e instituições de quaisquer poderes. Além disso, aos parlamentares é garantida a ampla imunidade por suas opiniões, palavras e votos, escreveu Mendonça. Intimidar ou tentar cercear esses direitos é um atentado à própria democracia, completou. Mendonça justificou o fato de que quando ele era AGU, encaminhou em setembro do ano passado manifestação defendendo a legalidade do inquérito. Esclareço que em 2019, enquanto advogado-geral da União, por dever de ofício imposto pela Constituição, defendi a constitucionalidade do ato do Poder Judiciário. Em nenhum momento me manifestei quanto ao mérito da investigação e jamais tive acesso ao seu conteúdo, argumentou. Na nota de hoje, o ministro da Justiça disse que a PF, que é subordinada à sua pasta, não teria poder de avaliar o mérito das decisões encaminhadas pelo STF. Da mesma forma, as diligências realizadas pela Polícia Federal nesses casos se dão no estrito cumprimento de ordem judicial. A operação de hoje, que mirou aliados do presidente, tem potencial para desgastar ainda mais a relação do Executivo com o Judiciário. Ontem, o presidente Bolsonaro havia feito elogios à PF pela operação que atingiu seu adversário político, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O presidente ainda não se manifestou sobre a operação de hoje, mas tem dito a aliados que teme que o inquérito das fake news chegue até um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. Aqui temos a questão de 2 pesos e 2 medidas. Ontem, o Bolsonaro elogiou a ação da PF. Hoje, ele questiona essa ação da PF, principalmente por meio do Supremo Tribunal Federal. O que é que ocorre? Se fosse levado em consideração de fato o Estado de Direito, muitas coisas não teriam ocorrido, como, por exemplo, a prisão do ex-presidente Lula sem provas, como, por exemplo, ainda antes de ser preso, várias ações contra o ex-presidente Lula, inclusive uma busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula. Várias coisas. Outra coisa, por exemplo, o telefonema
a gravação do telefonema entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, à época, coisa que foi feita a mando do Sérgio Moro e com a anuência do PGR da época. É importante considerar o seguinte: a justiça, na verdade, ela não é dada pronta, ela é objeto de interpretação. E quando está em jogo interesses políticos, por exemplo, no caso aqui, que está se chegando às fake news, ao discurso de ódio, ao grupo, ao gabinete, o famoso gabinete do ódio, agora sim, Bolsonaro e sua trupe estão reclamando de uma ação inconstitucional. Quando serve para ele, não é inconstitucional, né? Isso é mera hipocrisia. Ocorre também que essa ação da PF ela vai desbaratando todo esse gabinete do ódio que beneficia o Jair Bolsonaro. E é importante também destacar o seguinte: aqui eles dizem, inclusive o novo ministro da Justiça questiona essa ação por meio do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do Alexandre de Moraes, questiona essa ação como inconstitucional, que não leva em consideração o Estado democrático de direito no que diz respeito à liberdade do indivíduo exercer a sua opinião. Mas, na verdade, não se trata disso. Se trata que o gabinete do ódio é um gabinete formado para perseguir pessoas, para perseguir o máximo possível as pessoas que são consideradas inimigas, que são consideradas de oposição, que são consideradas uma pedra no caminho da família Bolsonaro. E por isso que temos essa ação aí sendo questionada por parte de Bolsonaro e por parte dos seus seguidores, bem como dos seus ministros, como é o caso aqui do ministro da Justiça. Veja bem, não se trata de uma ação, essa ação que foi feita hoje pela Polícia Federal não é uma ação antidemocrática, porque está considerando que o gabinete do ódio utiliza de todos os artifícios para prejudicar as pessoas e até mesmo ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Você não tem a liberdade de ameaçar pessoas e instituições. Se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, está sendo alvo de ameaças, é claro que o Supremo Tribunal Federal deve entrar em ação. Agora, se for considerar a burocracia, vai se levar em consideração o seguinte: toda ação desse tipo tem que ser feita com a anuência do Ministério Público Federal. Ocorre que essa ação questiona as ameaças dos seguidores do Bolsonaro, que está claro, inclusive, que o gabinete do ódio tem como principal representante o Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Essa é que é a questão. Agora a PGR, por meio do procurador Augusto Aras, solicitou que esse inquérito ele fosse parado. O ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, que vai agora analisar isso. Ele pode, inclusive, atender essa demanda do PGR, como ele pode encaminhar para a corte, para os 11 ministros, ou melhor, para o plenário da Corte do Supremo Tribunal Federal. E agora, o que é que você acha? Eis a questão. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Também acesse nossa playlist de Sociologia, Política, Atualidades e muito mais.